Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos aqui a um novo episódio de Visão de Mercados. Já não faço um destes há algum tempo. No entanto, tenho partilhado algumas visões e algumas ideias sobre o que é que se tem passado do ponto de vista monetário no meu canal no Facebook. Podem seguir aqui. Mas sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bem, hoje então vamos ter aqui alguns pontos sobre os quais vamos falar. Primeiro, eleições. Segundo, política monetária. E terceiro, para onde é que nós vamos, ou para onde é que eu acho que nós vamos, se vamos para novos máximos, para onde caminhamos. Para dar uma pequena introdução a este vídeo, começamos então com os mercados. Desde o início das eleições, o S&P e o Nasdaq tiveram uma semana espetacular, portanto o S&P a bater máximos, o Nasdaq praticamente a bater máximos, quase tudo em máximos históricos. Hoje, com a notícia de que a Pfizer teve 90% de eficácia nos testes da vacina contra o Covid, vemos então o S&P a fazer uma outperformance brutal ao Nasdaq, por uma simples razão, não é? As empresas tecnológicas têm ganho muito mais com a situação do Covid do que propriamente as indústrias que compõem o S&P 500. O S&P, como tem indústria para além da tech, é mais sensível a situações como o Covid. Mas então, porque é que no meio destas eleições, com o Trump a dizer que se o Biden ganhasse os mercados iam cair a pique, que se o Biden ganhasse significava alguma incerteza para os mercados, o que é que aconteceu aqui afinal? Bem, o Biden aparentemente ganhou, o Trump continua a lançar alguns tweets, mesmo depois de já ter sido praticamente assumido pelos mídia e pelo próprio Biden que eles são efetivamente vai ser efetivamente o próximo presidente dos Estados Unidos, aos 78 anos, se não me engano. Portanto, muito provavelmente vamos ter aqui uma Kamala como presidente algures neste período de 4 anos. Portanto, o Biden ganha a presidência, os democratas à partida então ficam com a maioria na House e os republicanos ficam com o Senado. Portanto, e vai haver aqui algumas dificuldades do Biden introduzir então tal aumento de impostos. Para ser sincero, eu acho que é simplesmente um esforço que o país tem que fazer para manter alguma da sua credibilidade, mas é claramente o Banco Central Europeu e o nosso grande amigo Jay Powell que vai continuar a ditar as regras. Parece-me que os impostos neste momento são apenas uma ferramenta de credibilidade, não uma ferramenta de sustentabilidade do governo, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, e vamos um bocadinho a um ponto mais à frente neste vídeo sobre porque é que eu acho que vamos ter uma viragem à esquerda da maior parte dos partidos políticos, independentemente do posicionamento deles. Considerando que o mercado não quer ver este aumento de impostos, principalmente na parte do capital gains, porque pode forçar uma venda no mercado na expectativa de que esse imposto pode ser passado, eu acho que é um bocadinho de noise e ruído. Acho que nós não temos de estar preocupados com isto neste momento. Precisamos então de nos focar onde é que o Banco Central se está a colocar, onde estão os estímulos fiscais para garantir que não existe uma onda de defaults, porque esse é o grande medo neste momento, é uma onda de defaults. Ou o Estado é preventivo e não reativo, porque reativo vai sempre causar uma destruição massiva no sistema. Eu, a entrar nas eleições, não tinha hedging em equity markets, como disse já em vídeos passados e em março, não vale a pena fazer seguros sobre uma casa que já está a arder, ou sobre uma casa em que a expectativa é de que vai arder com a certeza absoluta, porque muito provavelmente vão pagar muito por esse seguro. Eu usei opções sobre o dólar e yen, serviram-me bem, apesar dos mercados não terem caído. Por outro lado, parece-me que então esta questão da presidência é relativamente benigna. Benigna nos Estados Unidos e vamos ver na Europa que também vai ser benigna na Europa. Portanto, na minha opinião, hoje em dia a política é muito mais importante e as decisões tomadas ao nível do Banco Central Europeu são as decisões, é onde está o poder. Porque se o Banco Central Europeu tira o pé, ou se os bancos centrais tiram o pé do acelerador, o governo cai. É tão simples como isto. Se estes bancos centrais tiram o pé do acelerador, os governos caem. Ponto. Ok? Por isso é que, bem, já vamos lá. Do ponto de vista da política monetária, vimos hoje o ouro, com o anúncio desta questão da vacina, cair quase 6% num dia, o Bitcoin a cair também, e os techs também a cair. É engraçado ver os techs a cair. Podemos olhar para isto de duas formas.
Uma é de que, efetivamente, os techs têm muito a ganhar, ou têm muito a ganhar, entre aspas, mas têm uma perda do ponto de vista marginal mais reduzida quando se está a falar no Covid. Porquê? Porque, efetivamente, a propensão a utilizar certos tipos de produtos numa realidade de Covid é muito superior na questão tecnológica, não é? E nós temos visto isso com o Zoom, com os jogos. Hoje a indústria dos jogos está a levar uma cacetada substancial. Mas, por outro lado, porque uma Microsoft, por exemplo, é aquilo que eles chamam de Digital Gold. Não é Bitcoin, mas é Digital Gold. Eu falei disto em março do ano passado e em abril num vídeo que está aqui. E acho que vale a pena ouvir, porque muitos dos pontos que eu falei na altura ainda são válidos hoje. Porque o número de ações outstanding da Microsoft estão a descer, os governos não podem imprimir ações da Microsoft e a utilidade dos serviços e do software que a Microsoft detém são literalmente digital gold, porque afeta substancialmente a produtividade das empresas, a produtividade dos indivíduos e, portanto, quem detém uma dessas ações, que cada vez mais é reduzida através do plano de buybacks da Microsoft, tem um ativo de que é efetivamente digital gold. Com esta situação do Covid e com a vacina do Covid, já se fala agora na potencial de um aumento nas taxas de juros. Eu não acredito nisso. Vamos confirmar aqui a CME Tool para ver o que é que o mercado de futuro nos diz. Mas eu acho que esse não é o caso. Vemos este sell-off, mas na minha opinião é temporário, porque acho que os bancos centrais vão ter que manter o pé no acelerador. Por outro lado, o luxo. Falei num post no meu Facebook, como podem ver, que a Ferrari basicamente deu a entender que não tem mãos para fazer keep-up com a demand. Portanto, que nunca vão ter um problema de demand neste momento, que têm é que manter o supply. Tal como a Ferrari, temos a Porsche e eu tenho falado na Aston Martin, porque a Aston Martin é uma empresa com muitas dificuldades, foi extremamente afetada pelo Covid e pela situação do Brexit e por estratégias que... do ponto de vista por tomada de decisão do ponto de vista estratégico não fizeram muita decisão, mas desde o momento em que entrou então aqui este investidor canadiano com uma injeção de liquidez e com uma mudança na gestão e na equipa executiva, acho que a Aston Martin, considerando que, lembrem-se sempre que é importante ter aqui proxies, eu não estou a dizer que o mercado do luxo aqui nos temos que focar no mercado dos automóveis, mas é preciso perceber se temos um proxy seguro o suficiente. E parece-me que neste momento, olhando para a Ferrari e olhando para a Porsche, principalmente para a Ferrari, vemos, e tendo em conta a situação económica monetária atual, em que efetivamente existiu uma divergência muito grande entre quem tem mais ativos de investimento, portanto entre os have e os have-nots, não é? Portanto os have claramente saíram desta crise económica muito mais ricos do que os have-nots, que esses ficaram com um poder de compra muito mais reduzido. Atenção, não é um poder de compra ao nível do pão que se compra no Pingo Doce, ou das despesas do dia-a-dia, ou do passo do autocarro, ou etc. Não. Mas do ponto de vista de poder económico para comprar ativos de investimento, seja uma casa, sejam ações, seja o que for. Não é? E, portanto, acho que mais tarde ou mais cedo vamos voltar a ver aqui a Aston Martin num grande comeback, hoje está a subir cerca de 12 ou 13%. E pronto. Em relação, então, à credibilidade destes bancos centrais, como é que nós podemos manter uma situação em que o déficit fiscal é continuamente subsidiado por impressão de moeda, por política monetária muito solta, não é? Como se costuma dizer, eased. E é neste segmento que nós vemos, então, de um momento para o outro, vermos então o discurso da digital currency no Banco Central Europeu, digital currency no Banco Central Americano. Os chineses introduziram, ou já vêm a introduzir há algum tempo, não é de agora, mas é efetivamente deste lado, Europa e Estados Unidos, que se começa então a intensificar a conversa de uma digital currency. Por uma simples razão, o caminho vai ter que ser easing, ok? Despesa fiscal, eu sinceramente acho que o caminho que nós vamos ver vai ser educação gratuita, transportes gratuitos, mais habitação sustentável, mais habitação subsidiada. Acho que o peso do Estado vai ser de tal ordem porque já assumimos este sistema. Os Estados Unidos, neste momento, estão com 140% do PIB em dívida. Portanto, o meu ponto é, nós estamos claramente a assumir e estamos a voltar para o keynesianismo. Okay? Assumimos que o Estado tem que ter um grande papel de despesa pública, mas ao mesmo tempo assumimos que podemos continuar a imprimir enquanto conseguirmos manter credibilidade. E o que é que eu quero dizer com credibilidade aqui? Eu não falo em inflação.
porque já percebemos que os mecanismos de transição de transição que a expansão monetária não leva diretamente ao aumento na velocidade da moeda, com os mecanismos atuais de quantitative easing, ripples e seja o que for que o Banco Central Europeu acha que vai fazer, não é helicopter money, não é? Helicopter money efetivamente não é feito, nem nos Estados Unidos foi feito, porque o Banco Central não deu dinheiro, não é? Quem deu dinheiro foi o Estado deu dinheiro às pessoas, isto é uma política fiscal, não é uma política monetária. Portanto, o que eu acho que nós vamos ver é um peso brutal do Estado. E o custo disto é garantir que as taxas de juros estão ancoradas a zero. Portanto, uma japonificação das economias desenvolvidas como a Europa e os Estados Unidos. Esta japonificação vai ter que vir mais tarde ou mais cedo com o controle da curva das Treasury Bills, na Europa e nos Estados Unidos. E a Europa, ainda agora, a Grécia há 3 anos, a dívida há 3 anos tornou-se negativa ainda esta semana passada. Portanto, sinceramente, só não vê quem não quer. Neste momento, a situação é easing, money, imprimir e sustentar os Estados com despesa fiscal. É isto. Este é o caminho. Provavelmente vamos ver os estoques a continuar a subir a pique. Sinceramente, acho que podemos ter umas quedazinhas aqui, outras ali. Ou as coisas saem fora de controle porque os bancos centrais não foram preventivos o suficiente e os governos não foram preventivos o suficiente. Mas se forem, porque eu acho que eles vão jogar pelo seguro, portanto vão ser preventivos o suficiente, vão injetar o que for preciso, vamos perder credibilidade monetária, ok? Mas enquanto essa credibilidade não gera inflação, nós vamos ter ações e ativos de investimento a disparar a pique, ok? E não há problema nenhum, porque eu acho que a contraparte disto é de que as pessoas, os tais have-nots, passam a ter então, pelo menos na Europa, passam a ter acesso então a boa educação, a boa saúde, uma habitação barata. Algumas medidas destas já são tomadas em alguns países europeus. Portanto, eu acho que vamos caminhar para isto, mas o custo disto é rentabilidade zero. E rentabilidade zero é obrigações a disparar a pique, as ações a disparar a pique e, portanto, o have-not vai ter que bolir muito ou apenas sonhar com uma vida melhor. Porque vai ter acesso ao base, para não se queixar, não ir para a rua fazer confusão, mas mais que isso pode apenas sonhar ou poupar durante 200 anos e o filho acaba de comprar a casa. Eu acho que é para uma... Tendo em conta o que está a acontecer hoje, vamos tender para algo deste género. Agora, onde é que esta situação pode sair fora de controle? Primeiro, assumindo que o Estado vai ter este peso todo, claramente, seja qual for o governo que vá para o poder, e aqui falando em Portugal, seja o PS, seja o PSD, seja eventualmente um Chega a ter uma posição substancial ali no governo, é indiferente se está à direita ou não. O Estado vai ter que ter peso na economia. Não há hipótese. E vocês podem dizer, bem, pode não ser peso direto. Certo, mas o que é isto de não ser peso direto? Não ter a ownership das empresas? Continua a dar subsídios fiscais e continua a dar dinheiro às empresas. É efetivamente, indiretamente, é preciso perceber, se for uma situação momentânea, as empresas não escalam a sua operação para contabilizar com este apoio, ou não escalam a longo prazo e não fazem investimentos de CAPEX para contabilizar este estímulo momentâneo do Estado. Mas se o Estado dá a mensagem, ou passa a mensagem de que se estes estímulos fiscais vão ser para continuar, o nosso sistema de produção vai se artificialmente ajustar a estes estímulos que estão a ser dados e, eventualmente, retirar estes estímulos é a catástrofe para a economia. Portanto, o meu único ponto aqui é qualquer governo que suba vai ter que virar mais à esquerda e vai ter que assumir o peso do Estado e vai ter que assumir déficits grandes e vai ter que assumir este peso maior e esta irrelevância dos impostos. É engraçado. Eu acho que em Portugal vai acontecer, perto das eleições, discursos, ou até já agora começa a haver discursos de que pois o Costa e o país e estas medidas de prevenção contra o Covid vão rebentar com o país e vão disparar o déficit e quem vai pagar vão ser nós daqui a uns anos com o aumento dos impostos. Esqueçam os aumentos dos impostos. Não vai acontecer. Neste momento é assumido que este déficit é para manter. Na parte da despesa não há dúvida que tem que haver vai ter que haver despesa para estimular a economia. Pronto. E essa despesa não pode ser direcionada só para uma parte. Não é? Temos que manter os have-nots satisfeitos, para não irem para a rua partir coisas e destabilizar o sistema. Onde é que as coisas podem então correr mal? As coisas podem correr mal quando as taxas de câmbio começarem a sair fora de controle.
Sabemos que um dos custos de manter este easing fiscal todo vai ser rentabilidades de zero. Porque a sensibilidade às taxas de juros à medida que o PIB destes países começa a crescer, que a dívida em relação ao PIB destes países começa a disparar a pique, a sensibilidade à taxa de juros é brutal. E por isso é que vemos agora o 10-year yield a bater 1% e daqui a nada vamos ter o Fed a anunciar yield curve control. Pá, meti as minhas mãos no fogo, vamos ver. Porque a 10-year a 1%, cuidado, é só o que eu acho. Com 140% de dívida do PIB, vamos ver para onde é que vamos caminhar. O meu ponto é, acho que as taxas de juros então têm que ser mantidas a zero e isso pode começar a gerar aqui problemas porque temos uma data de entidades no mercado que têm que ser sustentáveis, nomeadamente aquelas que são relacionadas com as pensões, com os fundos de pensões. E outras entidades que têm que gerar retornos e que vão começar a fugir para mercados em desenvolvimento, ok? Estamos aqui a falar África, Brasil, Índia, China, portanto, países em que ainda existe espaço, do ponto de vista da procura agregada, a crescer. Portanto, existe espaço real, não artificial, para o país crescer e a moeda apreciar. Se existe uma apreciação de moeda de países destes que estão no início das cadeias de valor de uma data de produtos que nós estamos habituados a usar, muitas das nossas cadeias de valor começam nestes países. Se existir um aumento no preço destes commodities, de longo prazo, ok? Porque no curto prazo, se determinadas empresas tiverem hedging contra este tipo de cenários, esse hedging pode fazer com que o preço não seja passado para o consumidor final, porque esse ganho financeiro permite à empresa manter as margens e não ter que passar um aumento do preço para o cliente final e, portanto, não gera inflação. Mas se isto é um movimento sustentado que deriva de uma tendência de longo prazo associada àquilo que se chama monetary debasement, não é? Que foi o que eu acabei de falar, não há hedging de longo prazo que salve. Podemos ter algum delay, mas vemos então a inflação a vir da parte da cadeia de valor. E é nesse momento em que eu acho que vamos começar a ver uma convergência do nível de vida da Europa para outros tipos de países. E agora vocês dizem, bem João, mas isso é uma visão de muito longo prazo. Lembrem-se, as taxas de juros negativos aceleram tudo. Vocês não estão a ver o mercado americano, o mercado de ações a bater máximos históricos no mesmo ano em que cai 40%. Isto é por causa da taxa de juros negativas. Uma coisa é o quantitative easing, e nós vimos o efeito do quantitative easing em 2014 na Europa, ok? Eu nem vos falo em ações, falo no mercado imobiliário. Vocês viram? Neste momento, e na altura havia um carry trade que era muito simples, era eu peço dinheiro em dólares, em euros, metia em dólares a 3% ao ano a 10-year yield, fazia hedging cambial e tinha aqui um carry trade garantido, era super popular. Neste momento em que tens o mundo desenvolvido todo a vir para zero, já nem é o quantitative easing, na minha opinião, é um bebé no que toca ao efeito de termos o Japão, a Europa, a Inglaterra, Estados Unidos, todos encostados a zero. Isto é um titã, ok? E nós estarmos apenas a bater os máximos em relação aos máximos em que estávamos antes, eu continuo a achar que isto é o início. Pronto, partilho aqui a minha opinião, como vocês viram, já me estendi imenso neste vídeo, vamos em 21 minutos. Espero que tenham gostado. Considerem subscrever ao canal e partilhar, também para me estimular um bocado a fazer estes vídeos. E pronto, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.